Bom, meus queridos irmãos, hoje nós vamos fazer aqui uma explicação sobre esta questão difícil, que é a legitimidade de Francisco como Papa. De fato, há muitas pessoas que nos acusam de estarmos fomentando a divisão, a discórdia, ou de sermos desobedientes, mas nós queremos deixar aqui bem claro que nós resistimos e denunciamos o pontificado de Francisco justamente porque nós percebemos que ele não age como um Papa legítimo. Porque dentro da doutrina católica, desde que você reconheça que aquela autoridade do Papa é legítima, então você jamais pode resistir a ele ou fazer oposição a ele. Porque isso vai contra a própria noção da autoridade que ele tem diante de Deus. Então, por exemplo, quando Monsenhor Viganò insiste em chamá-lo pelo seu nome civil, ele o faz exatamente porque ele tem consciência que ele não é um Papa legítimo. Então é importante a gente entender isso para que nós possamos partir para a explicação desse conteúdo, desse dogma de fé, que é o papado. Então você veja, por exemplo, que na encíclica Immortali Dei, de Leão XIII, ele diz bem claramente que é necessário ter uma adesão total a tudo aquilo que os pontífices romanos ensinaram ou vão ensinar. Quer dizer, para o futuro. Mesmo que ele ainda não ensinou, vai ensinar, você já aderiu. E diz ainda, em todos os seus documentos, em todas as circunstâncias e fazendo uma pública profissão de fé. Então essa é a postura de um católico diante de um Papa legítimo. Nós não podemos escapar disso. Uma vez que nós queremos estar conformes à tradição da Igreja e aquilo que Cristo pediu para nós pela autoridade que ele conferiu àquele que é sucessor de Pedro, príncipe dos apóstolos. Entretanto, quando nós hoje constatamos o que acontece em torno desse pontificado, ou seja, quando nós percebemos a sua atitude contra aquilo que a Igreja prescreveu, contra aquilo que a Igreja deixou, e ele jamais, a atitude dele jamais sequer citar os seus antecessores. Então isso é um sinal que faz com que nós possamos perceber que ele está num estado de ilegitimidade. Ou seja, ele está se considerando alguém que usa da Igreja Católica para fazer uma nova igreja segundo os seus parâmetros. Então, se a pessoa tem sinceridade de analisar isso, ela vai perceber que Francisco ele está rompido com a Igreja Católica e não somente com a verdadeira igreja, mas até mesmo com aquela igreja que foi fundada a partir do Vaticano II. Mesmo com esses seus antecessores que vieram após o Vaticano II, Francisco está rompido, na medida em que ele inicia um novo paradigma, como eles costumam dizer. E ele se propõe como alguém que é um líder de uma nova religião mundial. Então nós também não nos apresentamos como sede-vacantistas, na medida em que eu vejo que esse termo é muito perigoso, porque pode dar para as pessoas a impressão de que a igreja está em perfeita harmonia e a sede está vacante. Então isso seria um completo absurdo. Por isso que o termo sede-vacantista deve ser sempre evitado. E o que nós devemos realmente usar é o verdadeiro termo que designa aquilo que nós somos, católicos verdadeiros. Ou seja, aqueles que assumem a religião católica apostólica romana e a partir dessa religião constatam uma realidade diferente daquilo que eles fazem hoje em dia
desde o Vaticano II e principalmente através deste novo pontificado, assim dizendo. Então, nós temos que começar pelo argumento eclesial. O argumento eclesial significa o seguinte: antes de você perguntar se Francisco é um papa legítimo, vamos nos perguntar primeiro a qual igreja pertence Francisco. Uma vez que você imagina que ele tem uma igreja própria, ele pode até se chamar de papa, mas ele tem que deixar claro que ele é papa daquela tal igreja que ele acabou de fundar. Então esse título de Papa Francisco ele pode receber, desde que ele deixe claro qual é a igreja que ele está liderando. Porque uma igreja não se caracteriza simplesmente pelas construções, né, ou pelo lugar onde ela se instala, porque ela pode estar transferindo a sua sede. A questão é saber qual é a fé, qual é a base dessa igreja, quais são os argumentos desta fé que sustentam os fundamentos dessa igreja. Então muitas pessoas não entendem isso e tratam o mistério da igreja, hoje em dia, como se fosse uma república democrática. Então quer dizer que você tem ali um presidente, se ele é eleito, se está tudo de acordo com a lei vigente, então não há o que questionar, porque aquilo ali é uma república democrática. Com a Igreja Católica não é assim. Com a Igreja Católica nós temos que entender que a autoridade do Papa ela está apoiada numa pedra. Esta pedra é a base, é o fundamento, é a confissão da fé de Pedro. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, então Cristo disse para ele, tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra é a confissão da fé. Em cima dela, você estará como chefe, como autoridade, e a sua autoridade está baseada ali, nesta fé. Em cima desta fé, da confissão de Pedro, nós temos todos os dogmas, toda a edificação da doutrina está em torno dessa primeira pedra básica, que é a confissão da divindade de Cristo. Nem essa pedra básica eles conservaram no Vaticano II, porque eles aceitaram os judeus, os muçulmanos, dizendo que eles têm o mesmo Deus que nós, aceitaram o budismo, aceitaram outras religiões, aceitaram até mesmo o direito da pessoa escolher a sua própria religião. Então, se eu tenho o direito de escolher a minha própria religião, eu não acredito na divindade de Cristo. Desde que a Igreja Católica renuncia ao direito de dizer que ela é a única capaz de levar a mensagem da verdade e da salvação, porque Cristo é o único Deus e Salvador que se encarnou e que morreu na cruz por nós, então, a partir dessa confissão de fé, você é obrigado a dizer para as pessoas, sem essa fé você não tem como se salvar. E à medida que eles, virando isso do avesso, deixaram as pessoas livres para escolherem a sua religião, eles tiraram até a pedra fundamental, que é a base da autoridade que nós temos na igreja em todos os tempos. Então é nessa lógica que nós entendemos que ele não poderia ser um papa de uma igreja a qual ele não pertence. E o Papa Leão XIII também deixou claro naquela encíclica Satis Cognitum, que é muito importante também, onde ele diz que para a pessoa se dizer católica, é preciso que ela confesse toda a fé católica, integral. Agora, se você vem no Catecismo de São Pio X, você vai encontrar a seguinte pergunta. Quem são os que estão fora da igreja? Resposta. Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Eles estão fora da verdadeira igreja. Quem são os hereges? Resposta. Os hereges são aqueles cristãos
obstinadamente se recusam a crer em alguma verdade de fé revelada por Deus e ensinada pelo magistério da igreja. Então nós não temos o que contestar, temos que estar bem conscientes de que houve uma infiltração e que nesse processo de infiltração eles chegaram num ápice de um projeto para a destruição da Igreja de Cristo. Isso não significa que nós estamos perdendo a Igreja ou que aquela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, não estaria se cumprindo. Ao contrário, é apegando-se a essa promessa que nós acreditamos que numa tal situação de fraude, numa tal situação absurda, onde toda a estrutura da igreja foi tomada por uma anti-igreja, como diz Monsenhor Viganò, que prega uma antidoutrina, num anti-magistério, numa anti-liturgia, quer dizer, tudo contrário ao que a igreja prescreveu durante 2000 anos. Então, é a partir daí que nós vamos fazer a nossa reflexão. Então, eu mesmo, durante muitos anos como padre, eu tive um questionamento muito difícil, porque eu não entendia por que, sendo esta a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, por que nós não temos a justiça? Por que nós não temos a retidão? Por que a verdade não prevalece, mas prevalece sempre a iniquidade, a política e todas as manobras para impedir que aquelas pessoas que têm a verdadeira fé consigam fazer alguma coisa? Então, eu sou muito feliz hoje de ter encontrado essas respostas nessas afirmações de Monsenhor Viganò, que por sua vez também viveu essa angústia. Durante 60 anos ele foi alguém que serviu a essa igreja do Vaticano II, até ele chegar à conclusão de que ele foi enganado, que ele não estava atuando para a Igreja Católica. Então é assim que nós devemos constatar que essa falsa igreja, revestida de uma aparência de igreja católica, um pouco como a igreja anglicana, mas tendo ainda um álibi mais cruel, na medida em que ela tomou os próprios prédios onde ficava a sede da Igreja Católica. E isso aconteceu por uma permissão de Deus, para nós percebermos que, de fato, nós chegamos num processo final de um longo caminho que os inimigos da igreja fizeram para destruir o trono do pontificado. Então os inimigos da igreja, que atacavam sempre o Papa, perceberam, nunca nós vamos vencer, porque eles são muito poderosos. Então nós temos que fazer uma artimanha. Nós vamos fazer com que um de nós se torne Papa. E a partir dali, nós temos tudo nas nossas mãos. Porque, de fato, a igreja ela não pode nada contra o Papa. Se você reconhece que ele é um Papa legítimo, você obrigatoriamente tem que entrar naquele sentido que ele está promovendo. E foi o que aconteceu quando Angelo Roncalli se tornou Papa em 1958. Então você veja que é todo um tempo que nós já estamos vivendo, por isso que a grande maioria das pessoas não consegue mais entender esse processo, porque já se acostumaram com essa igreja em estado de apostasia. Mas eu acho importante falar de Angelo Roncalli, que ficou com o nome de João 23, porque não podemos olhar para Francisco sem entender o problema do Vaticano II. E essa é a conclusão de Monsenhor Viganò. De fato, Francisco revela aquilo que está no Vaticano II, pelo menos em potência, de tal maneira que aos poucos nós vamos destruindo a Igreja Católica pela força desses documentos heréticos que o Vaticano II colocou na base da agenda
de todas as dioceses do mundo. E quem fez isso foi Angelo Roncalli, que era iniciado numa seita gnóstica na Turquia em 1935. Depois ele ingressou na maçonaria e o seu nome de iniciação, inclusive, era João da Alegria. Ele, portanto, estava automaticamente excomungado, não precisaria de declaração, porque o direito canônico dizia claramente, quem entra nessa sociedade secreta está automaticamente excomungado. Em tal estado, ele jamais poderia receber a eleição papal. E mesmo que essa eleição fosse feita, não seria válida. Então ele foi adepto do modernismo, ele foi adepto do ecumenismo, ele foi discípulo do movimento de Marc Sangnier, que propôs o catolicismo social através do Sion, condenado por São Pio X. Então foi esse homem que propôs à igreja de mudar os seus projetos, as suas direções e passar a fazer uma outra atitude, deixando de condenar os erros e aceitando todas as coisas como coisas boas que vêm do homem e que podem ser aproveitadas para o bem. Então, uma vez que a igreja toma uma atitude de deixar de condenar o erro, como ela sempre fez, automaticamente todos os erros invadem a igreja e a única coisa que é excluída desta nova igreja chama-se Igreja Católica. Porque você não pode condenar o erro, portanto, esta Igreja Católica de sempre não é mais bem-vinda. Então, quando nós vamos entendendo isso, é preciso também que as pessoas possam perceber o que é o papado. O papado não é simplesmente um cargo. O papado é um dom, é uma graça que Cristo deu para a igreja. Então, às vezes a gente ouve as pessoas fazerem esses argumentos que são falsos, dizendo o seguinte: não importa que o Papa seja mau, que o Papa seja ruim, ele será sempre como um pai de família, que mesmo que ele seja violento, ele deve ser respeitado, ele deve ser amado como um pai. Ou então, aquele argumento daqueles que dizem que Noé era o pai daquela família, então depois dele ter bebido, se embriagado, aquele filho foi zombar do seu pai e acabou amaldiçoado. Essas pessoas, porém, não entendem que esses argumentos não valem para essas situações. Porque eles estão falando de coisas subjetivas. Quando, na verdade, nós devemos entender os erros de Francisco e dos papas pós-conciliares como erros objetivos, quer dizer, aquilo que eles ensinam, a doutrina que eles pregam. Pouco importa os erros subjetivos. Nós já tivemos vários papas na história que tiveram vários defeitos humanos, mas que, apesar disso, eles não foram pessoas que ensinaram falsas doutrinas e erros que a igreja condenou. Então isso está bem claro nesse livro que foi escrito na década de 50, que trata deste assunto quando diz que o leitor não se surpreenda ao se deparar com as deficiências humanas na pessoa de algum pontífice. No sólio romano assentaram-se 263 governantes, dos quais 80 são canonizados e 7 beatificados. Então quer dizer, muitos desses papas foram realmente santos e muitos outros não necessariamente foram um exemplo de virtude. Mas eles não ensinaram o erro. Então é por isso que o Papa Pio IX dizia que Deus prometeu ao sucessor de Pedro uma assistência especial e permanente. Quando nós entendemos isso, dentro da lógica da tradição e do magistério da igreja, então fica evidente que a questão é muito simples de resolver. Mas hoje em dia as pessoas são tão desesperadas em defender um papa, mesmo
com posturas completamente contrárias àquilo que a Igreja Católica preconiza, que eles começam então a levantar as discussões que eram feitas lá no século XVII, entre dominicanos, jesuítas e outros, que falavam de uma hipótese de um papa herético. Então, se um dia nós tivéssemos uma hipótese, quem sabe se acontecesse um papa que fosse herético. O que eles não percebem é que essas discussões não foram as discussões que a Igreja fazia antes do Vaticano II. Elas eram discussões que eram feitas antes do Vaticano I. Muito diferente. Após o Vaticano I, você nunca mais vai ver esse tipo de discussão em nenhum ambiente da Igreja. A questão estava encerrada. Não se falava mais em hipótese de Papa herético. Isso não existe. Isso está uma questão fechada pelo Concílio do Vaticano I. Então, ao invés deles escutarem esses teólogos, eles deveriam estudar o magistério e perceber que o magistério da Igreja nos explica muito bem que Papa herético jamais vai existir. O que existe são pessoas que se apresentam como papas e que são ilegítimos e, portanto, pregam heresias. É algo completamente diferente. Veja, por exemplo, o que diz a Constituição Dei Filhos. Devemos crer como de fé divina e católica em todas as coisas que estão contidas na palavra de Deus, seja escrita ou transmitida pela tradição, e que a Igreja, seja pelo julgamento solene ou pelo magistério ordinário e universal, propõe como divinamente revelado. Aqui está tudo bem explicado. Não é à toa que São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz que a Igreja é coluna e mestra da verdade. Então quer dizer que ela é uma pessoa espiritual, representada pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele, e esse conjunto docente, que ensina a fé, é coluna e mestra da verdade. Não tem espaço para mentira e para o erro. É Deus que fez com que essa igreja não erre, ela é infalível. Então essa promessa de Cristo, esse grande dom que Cristo deu para a igreja, que faz com que a igreja católica apostólica romana se diferencie de todas as igrejas falsas, cismáticas e heréticas. E são muitas. Então você perceba bem que na Constituição Pastor Eternus tem uma passagem que diz que se alguém negar que o soberano pontífice terá sempre um sucessor, seja excomungado. Então alguns acham que nós estamos incluídos ali, nós estamos negando que Pedro tenha hoje um sucessor na pessoa de Francisco. Mas eles não entendem o texto, não percebem que a condenação dessa passagem é para aquelas pessoas que diziam que algum dia a Igreja Católica não precisaria mais de Papa. Ela estaria num processo tão pleno de vida espiritual, de vida carismática, que ela não precisaria mais de alguém que estaria ali com uma estrutura institucional dizendo qual é a fé, qual é a doutrina que nós devemos seguir. E essas pessoas que de fato são excomungadas por essa passagem da Pastor Eternus. Ora, há também muita confusão dentro desta Constituição do Vaticano I, na mente daqueles que acham que o ensinamento desse texto diria que o Papa só é infalível quando ele fala num magistério solene, ou seja, ex cátedra. Ali existe um assento especial para o magistério extraordinário, ou seja, o magistério solene, porque esse magistério solene é irreformável. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele nunca pode ser mudado. Enquanto que o magistério ordinário, ou seja, aquilo que se refere às leis canônicas, à disciplina e coisas do dia a dia, isso pode ser reformado. Mas não significa que esse magistério ordinário esteja impregnado de erro. Significa simplesmente que o magistério extraordinário,
ele é perene e nunca pode ser alterado, enquanto que o outro ainda tem uma margem de mudança de acordo com as finalidades dos tempos. Então não se deve pensar, diz o Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, que sobre pretexto de que o pontífice, numa encíclica, não exerce o poder supremo do seu magistério, então por isso ele não deva ser obedecido. Então, isso é falso e há muitos textos do magistério da igreja que confirmam isso de uma forma bem clara para que as pessoas que realmente são honestos possam entender. No entanto, a gente fica assombrado de ver que ainda hoje há pessoas que sustentam que houve papas na história da igreja que ensinaram heresias. Então veja que o que diz esse livro, que foi escrito antes do Vaticano II, afirmando que na igreja, acima dos defeitos humanos, pairam brilhantes os divinos ensinamentos de nosso Senhor. Estes, pontífice algum, jamais os falseou. Então aqui ele vai contar a história de todos os papas e vai mostrar que de fato esse argumento é válido. Jamais nenhum papa ensinou heresia na história da igreja. Esses argumentos, porém, de papas heréticos foram sempre sustentados pelos inimigos da igreja. De tal maneira que eles difamaram a pessoa de Libério, que inclusive é canonizado, é São Libério Papa, que durante o seu pontificado sofreu muito para defender a fé e o símbolo de Nicéia, e que inclusive protegeu Santo Atanásio, com outros muitos bispos que ainda mantinham a fé católica. Assim também aconteceu com o Papa Honório, que foi acusado de assinar uma fórmula dos monotelistas. Assim aconteceu também com a questão do Papa Formoso, que foi colocado para fora do sepulcro para ser julgado, mas não por heresia ou por um outro Papa, mas sim por inimigos políticos, que fizeram esse ato sacrílego contra um Papa santo, que foi o Papa Formoso. Ali também falam mal de João 22 e de outros muitos. Mas se você ler esse documento do Papa Leão XIII, que se chama Sepe Número Considerantes, você vai ver que ele explica muito bem que todas essas mentiras foram produzidas pelos inimigos da igreja em todos os tempos, especialmente pelos protestantes no fim do século XVI, que fizeram as centúrias de Magdeburg, e ali eles colocaram grandes invenções e fábulas que eram manipuladas especialmente para que as pessoas não acreditassem mais no papado. Então o Papa Leão XIII nos exorta a vingar-nos contra um injusto ataque da dignidade e da honra da sé apostólica. Então ele faz aqui essas considerações para que nós possamos entender que a verdadeira história da igreja mostra bem que não faz sentido dizer que os papas caíram em heresia. Aliás, se isso fosse possível e se isso fosse verdade, nós poderíamos, de certa forma, dizer que hoje a melhor igreja estaria com os cismáticos do Oriente, que se denominam ortodoxos, porque num determinado momento eles decidiram se afastar do Papa, porque diziam que ele caía em heresia, e eles teriam preservado a fé mais original, as tradições mais antigas. Com certeza eles são muito mais preservados do que a atual igreja do Vaticano II. Então é por isso que muitas pessoas hoje se voltam para a igreja ortodoxa pensando que eles são a verdadeira igreja, na medida em que eles confessam claramente essa intenção de não estarem unidos aos papas de Roma, justamente por acreditarem que eles caíram em graves heresias. Então é aqui que nós devemos concluir toda essa argumentação com esse grande argumento canônico e que poucas pessoas conhecem, que é a Constituição Apostólica cum ex apostolatus,
do Papa Paulo IV. Então, o Papa Paulo IV, ele percebeu os graves perigos daquela época, 1559. Naquela época já existiam cardeais que estavam promovendo o protestantismo. Então, com o receio de um desses cardeais ser eleito por alguma manipulação, Paulo IV fez esta Constituição. E ele determinou que essa Constituição fosse válida perpetuamente. Quer dizer, para sempre. E ele colocou ali toda a sua autoridade em caráter infalível, dizendo que se algum dia acontecesse que um bispo, mesmo um arcebispo ou patriarca, mesmo que seja ele um cardeal da Igreja Romana ou um legado apostólico, que ele se desvie da fé católica ou caia em alguma heresia, mesmo que a sua eleição aconteça com o consentimento unânime de todos os cardeais, esta eleição será nula, inválida e vã. Repito, mesmo com o consentimento de todos os cardeais, essa eleição será nula, inválida e vã. Todas as suas palavras, todos os seus gestos, todos os seus atos administrativos, com tudo aquilo que daí decorra, não terá nenhum efeito jurídico, não conferirá a qualquer pessoa o mínimo direito, e essa pessoa assim promovida, sem necessidade de nenhuma declaração, diz bem claro, não poderá se tornar papa, será privada de toda dignidade, posição, honra, título, autoridade, função e poder. Então, se alguém está esperando um papa no futuro para definir a situação de Francisco e todos os papas pós-conciliares, então leia a Constituição do Papa Paulo IV, que já está tudo escrito ali. O Papa posterior simplesmente vai ter que ler essa Constituição e declarar que isso aqui vale, porque foi escrito para ser válido para sempre. Então ele não vai ter muito trabalho, é só pegar a doutrina da igreja e aplicá-la. Agora, isso não significa que os sacramentos sejam todos inválidos. Uma coisa é a ilegitimidade dessas autoridades. Outra coisa são os sacramentos. Os sacramentos podem ser válidos, porque os cismáticos também podem celebrar sacramentos válidos. Então isso é um outro tema, mas não confunda as coisas. Então, se alguém tiver a presunção, diz ele, de tentar contra essas determinações, incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Então, eu não quero cair na indignação dos apóstolos Pedro e Paulo, nem mesmo de Deus. Então, por isso que eu não posso aceitar a legitimidade de tais pessoas que estão claramente contra a Igreja de Cristo. Então, essa Constituição de Paulo IV foi inserida no direito canônico pelo Papa São Pio V, permaneceu no direito canônico em todos os tempos, inclusive o Papa Pio XII confirmou a inegibilidade, quer dizer, os não católicos jamais podem ser eleitos ao sumo pontificado. Diz ainda o cânon 985, são irregulares ex delicto para esta eleição de Papa. Ou seja, estão irregulares, quer dizer, jamais eles vão conseguir ser eleitos pelo delito em si mesmo. Ou seja, não precisa de uma declaração. Quem? Os hereges, os apóstolos da fé e os cismáticos. E o crime de heresia traz uma irregularidade de natureza perpétua. Significa dizer que se a pessoa caiu em heresia manifesta na sua juventude, mesmo que ela não tenha sido declarada herética pela autoridade da igreja, basta que essa sua heresia seja manifesta, que ela incorre na irregularidade de natureza perpétua. Então, mesmo que ela, depois de muitos anos, ela vai ser eleita papa, essa pessoa não vai assumir o pontificado. O pontificado não entra nela. E ele não se torna papa. É a mesma coisa que eu usar uma hóstia feita com farinha de milho e querer consagrar uma missa com a hóstia de farinha de milho. Não acontece a transubstanciação. Ali ela não vai se tornar o corpo de Cristo. Da mesma forma, essa pessoa que é herética é um defeito de matéria. Ele não é católico, então ele não pode se revestir do sumo pontificado
se ele não está primeiro revestido da fé católica, que, como eu disse, é a base da autoridade da igreja. Então, para concluir, ainda existe o argumento escatológico, porque muitas pessoas podem dizer, mas não é possível isso, a igreja ficar sem papa, viver nessa coisa sempre, nunca ter um papa, a gente vai viver quantos anos? 60 anos, os papas são ilegítimos. Mas antes de você se admirar de todas essas catástrofes, lembre-se que na Escritura, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito, antes de vir o anticristo, precisa ter apostasia. O que os padres da igreja entenderam desta palavra apostasia como uma coisa geral? Eles entenderam exatamente isso, que ia acontecer um fenômeno de uma falsa igreja que ia abafar a igreja católica, que ia perseguir a igreja católica e se colocar acima da igreja católica, ocupando a própria estrutura da igreja católica. Então essa falsificação tremenda é o que nós chamamos de apostasia. E é por isso que nós não podemos falar da ilegitimidade de Francisco sem ligar com um fenômeno eclesial que ocupou todos os setores do mundo inteiro. E também não podemos concluir esse fenômeno eclesial sem ligar esse evento com os acontecimentos graves que caracterizam o fim dos tempos. Então é por isso que Leão XIII, uma vez, terminou de celebrar a missa e ele viu aquilo acontecendo. Ele viu o demônio pedindo para Cristo que desse para ele a permissão de entrar dentro da igreja. E aí ele saiu dali, escreveu o exorcismo. E nesse exorcismo diz que as hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, inebriaram-na com absinto, e ali, onde está a cátedra da verdade, ali eles puseram o trono das suas abominações. Para que, ferido o pastor, se dispersassem as ovelhas. Então você pode compreender que diante de todos esses argumentos de caráter eclesial, doutrinal, histórico, canônico e também escatológico, nós temos clareza de constatar que existe uma grave ilegitimidade em todos os papas que vieram após João 23, que ocupou de forma ilegítima o trono do sumo pontificado. E é por isso que eu faço questão de sempre citar a profecia de La Salette, porque hoje em dia existem muitas profecias, a grande maioria delas são falsas, inclusive apoiadas com milagres produzidos por Satanás, porque isso também estava previsto. Mas a profecia de La Salette é extremamente confiável e ela nos diz que a igreja seria eclipsada. Então você pode meditar nessa palavra do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, quando se diz, ó espada, levanta-te contra o pastor, contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas eu voltarei a minha mão para os pequenos. Então você perceba como essa frase resume tudo. É Deus que está dizendo. Ele que convoca a espada. Então ele permite, por um castigo e ao mesmo tempo por um desígnio misterioso da sua providência, assim como ele permitiu a morte do seu filho na cruz, ele permite que a igreja seja provada, que a igreja seja eclipsada e que a igreja se encontre nessa situação hoje, como que praticamente invisível. Para quê? Para que ela seja purificada, restaurada e elevada a um grau de esplendor nunca antes visto. Mas primeiro nós passamos por essa purificação. É a espada que se volta contra o pastor e que fere o varão, que ele diz aqui, o meu companheiro,
Porque o companheiro, o vigário de Cristo, é o companheiro de Cristo. É o representante de Cristo na terra. E essa espada se voltou contra o papado. De tal maneira que uma vez ferido o pastor, ou seja, uma vez que o papado está ali, numa situação de ruínas, como descreve bem o terceiro segredo de Fátima, as ovelhas se dispersam. Então não somos nós que estamos promovendo divisões. As ovelhas já estão dispersas. Sem o vínculo da fé e sem o verdadeiro Papa que prega a verdadeira doutrina, não é possível nenhuma unidade. Isso é falso. As ovelhas vão se dispersar obrigatoriamente na medida em que está ferido o pastor, ou seja, à medida em que nós estamos com um papado ilegítimo, a serviço dos inimigos da igreja. Mas aqui está a esperança: eu voltarei minha mão para os pequenos. Então não são os orgulhosos, não são essas pessoas que se consideram teólogos, não são essas pessoas que se consideram donos da igreja que vão restaurar a igreja. São os pequenos. São aqueles verdadeiros discípulos de Cristo. São aqueles que verdadeiramente entenderam a mensagem do Evangelho e estão unidos de uma forma única ao coração de Cristo, como esteve São João e a Santíssima Virgem Maria aos pés da cruz. Essas pessoas são capazes de entender esses tempos e essas pessoas estarão junto da igreja na sua aprovação até o fim. E por isso ele diz: eu voltarei a minha mão para os pequenos. Ou seja, eu levantarei esses pequenos e eles restaurarão a minha igreja e as portas do inferno verdadeiramente não prevalecerão contra ela. Pois que Deus seja bendito, que esta profecia aconteça e que nós vejamos os inimigos da igreja humilhados pela vitória impressionante que nosso Senhor vai dar para a sua igreja una, santa, católica e apostólica. Amém.